Marcos capítulo 1, versículo 40, a partir do versículo 40. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz que você tenha escolhido esse local de culto para vir hoje estar conosco, tá bom? Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu vou ler até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Ó Deus, para nós é um privilégio, Deus, inenarrável de ter as Sagradas Escrituras nas mãos, que registra, Deus, tantos feitos extraordinários do Teu Filho Jesus Cristo. E nesta oportunidade nós temos diante de nós mais um milagre e queremos extrair para nós lições para o nosso dia a dia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma das necessidades que nós temos na vida é a necessidade de se sentir limpo. Limpo. É bem verdade que eu chego até a duvidar de algumas pessoas, não é? Se realmente tem essa necessidade e esse desejo de se sentir limpo. Mas, brincadeiras à parte, nós temos essa necessidade de se sentir limpos, não é? Depois que a gente toma um banho, você chega em casa assim suado, fedendo, a camisa toda molhada de suor. Você que é homem, que não depila o sovaco, aí fica descendo aquele negócio, aquela crosta amarela assim, não é? Pela camisa vai sujando. Aí você chega em casa, você toma um banho. Para a mulher a questão do cabelo, não é? Passa um tempo, a mulher diz: meu cabelo está fedendo, aí ela quer tomar um banho, lavar o cabelo, quer se sentir limpa. Aliás, deixa eu abrir até um parêntese aqui para dizer o seguinte: certas pessoas, elas têm até um toque. Não estou falando toque de tocar, estou falando toque da sigla TOC, transtorno obsessivo compulsivo por tomar banho. Essa coisa de quero tomar banho de manhã, 10 minutos depois outro banho, outro banho, outro banho. Em muitos casos, essa obsessão por banhos, na verdade, é um desejo inconsciente de ficar limpo de algum pecado. É a tentativa de se limpar de alguma culpa, de algum crime. Por exemplo, crianças que são abusadas, que são violentadas sexualmente. Algumas delas começam a tomar banho excessivamente. Banho excessivamente. Por quê? Porque elas querem ficar limpas. E elas acham que com água ficarão. É claro que são mecanismos inconscientes. Mas tá, fecha esse parêntese aqui. Nós temos, enfim, essa necessidade de nos sentir limpo. E algumas frases, elas vão vindo para dentro de um âmbito muito maior do que a limpeza da pele, do que a limpeza do corpo. Por exemplo, entre aqueles que usam drogas, é comum entre eles dizerem o seguinte: cara, eu estou limpo já faz 2 meses. O que significa? Significa que há 2 meses este não usa drogas. Os alcoólatras, eles usam uma outra terminologia que é a da sobriedade. Eu estou sóbrio já há 3 meses. No entanto, tem alguns que também usam essa terminologia. Eu já estou limpo da bebida há 5 meses. Significa que há 5 meses o sujeito não faz mais uso disso. Com respeito ao crime, não é? O sujeito diz assim: olha, com respeito a essa situação eu estou limpo, não é? Com respeito
a essa questão da justiça, do julgar, de errar. Lembram-se de Pilatos, quando Jesus estava diante dele, e ele diz assim, não, esse cara é justo, eu não vejo erro nele, por que vocês vão condená-lo à morte? Por que vocês querem tanto a cabeça dele? E de repente ele pede uma vasilha com água e disse assim, olha, eu estou limpo do sangue deste justo. E aí os judeus dizem assim, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Essa é uma expressão que a gente vai utilizando em muitas dimensões da vida. Eu estou limpo, eu quero ficar limpo, eu quero me sentir limpo. Todavia, essa expressão alcança o seu contexto de máxima aplicação no contexto espiritual. No contexto espiritual. Nós estamos diante de um milagre real, literal, verdadeiro, em que um homem que era leproso, e você sabe, não sei se você já viu pessoas leprosas, ou já viu filmes que retratam isso, ou fotos, são feridas purulentas, sabe? Aquele que é leproso e a lepra vai se espalhando, e aí pense comigo há 2000 anos atrás, pense num tempo em que ainda não havia tratamento para a lepra, e nem havia um nome assim que soasse melhor, que é hanseníase no nosso tempo, né? Mas lá atrás era a lepra mesmo. Aí você imagina aquelas feridas purulentas. A pessoa que era leprosa, ela se sentia suja, se sentia imunda. Ainda mais porque naquele contexto, no contexto da comunidade judaica, dos hebreus, do povo de Israel, a lepra estava associada à maldição. Então, uma pessoa que ficava leprosa, logo ela era tida como amaldiçoada por Deus. Tanto quanto a mulher que era estéril, também naquele contexto, a mulher era vista como amaldiçoada por Deus. Então nós temos aqui, diante de Jesus, um sujeito leproso, que se sente sujo a partir das próprias feridas que vão escorrendo, né, os líquidos que vão vazando do seu corpo, mas ele também se sente imundo espiritualmente, porque há sobre ele a tatuagem de ser um amaldiçoado de Deus. E aí ele chega para Jesus e ele diz, olha, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E aí Jesus então disse, quero, fica limpo. Então veja que a conversa está nesse sentido de limpeza, está nesse sentido de purificação, está neste sentido, desta forma que estou lhes dizendo. Pois bem, me acompanhe aqui. Esse homem que vai ao encontro de Jesus, leproso, ele retrata a vida dos homens que não andam com Deus. Esse leproso vai ser para nós aqui, nesta reflexão, símbolo daquele que está afastado de Deus. E preste atenção, a semelhança deste homem, toda a humanidade que está afastada de Jesus Cristo é, por definição, uma sociedade doente. E se quisermos caracterizá-la com uma enfermidade, nós vamos dizer leprosa, espiritualmente. Então veja, todo ser humano que se volta para Deus, como esse leproso aqui, se volta para Jesus Cristo, se volta na condição de sujo, se volta na condição de impuro, se volta na condição de pecador, tal qual o leproso era considerado naqueles dias para aquela sociedade. E quando a gente quer, então, estabelecer um paralelo, estabelecer semelhanças entre a lepra e o pecado, a gente observa que tem muito a ver uma com a outra, haja visto que uma é
símbolo da outra. Então veja comigo algumas semelhanças entre a lepra e o pecado, ou seja, entre esse leproso e eu, entre esse leproso e você. Então veja aí, a primeira semelhança entre a lepra e o pecado, os dois são destrutivos. A lepra, querido, começa como uma manchazinha, e ela vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e daqui a pouco a lepra destrói um dedo, daqui a pouco a lepra destrói 2 dedos, daqui a pouco a lepra destrói a mão, daqui a pouco a lepra destrói o braço. É uma doença altamente destrutiva, tal qual o pecado. Querido, nada tem o poder mais terrível, mais forte, mais nocivo contra a sua vida do que o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Por isso que a palavra de Deus diz que o teu pecado te achará. É por isso que a palavra de Deus diz que o pecado faz mal àquele que pratica. Mas ainda uma outra semelhança entre a lepra e o pecado, os dois causam insensibilidade. Uma pessoa leprosa, no aprofundar da lepra, ela já não sente mais nada. Você pode jogar água fervendo sobre aquele espaço que foi tomado pela lepra, ela não sente nada. O pecado tem isso. O pecado tem esse poder de criar em nós insensibilidade. Sabe qual é o grande problema do pecado? É que ele faz com que a gente vá se acostumando com ele. A gente vai se tornando insensível a ele. Você sabe como é que se mata sapo? Uma das modalidades, né? Claro que você já matou muito sapo com um cabá de vassoura, pedrada, não é? Estilingue. Mas você quer matar um sapo, você coloca uma água para ferver. Aí você joga o sapinho ali dentro, e a água vai esquentando, ele vai gostando, vai ficando quentinho, ele fica por ali, brincando, só que a água vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando, mas o sapo não consegue mais sair dali. A água ferve e ele morre. Mas se você jogar um sapo dentro de uma água fervendo, ele bate e sai. Mas não faz esse teste em casa não, é malvadeza demais, tá bom? Malvadeza demais. Deixa que alguém já fez esse teste por nós. O pecado é isso, irmão. Joga você dentro da panelinha, a água está ali, e você vai esquentando, você vai se acostumando a mentir, se acostumando a ser cínico, se acostumando ao adultério, se acostumando à infidelidade, se acostumando ao roubo, se acostumando ao desvio, se acostumando a tudo isso. Uma outra semelhança entre a lepra e o pecado, os dois são contagiosos. E aí, eu estou falando de 2000 anos atrás, quando ainda não havia tratamento para a lepra. A lepra era altamente contagiosa, por isso que o leproso ele tinha que se afastar da convivência para que não tomasse todos do arraial a lepra. O pecado também é contagioso. É por isso que nós, cristãos, somos chamados a ouvir o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você começar a andar com essa galera que não quer Cristo, que não quer Deus, que não quer Evangelho, que não quer pensar nas coisas últimas, que não quer pensar naquilo que realmente faz sentido, você vai se acostumando. Agora, você não precisa nem andar com pessoas do lado de fora. Você vai dizer assim: ah, pastor, não, eu não gosto de andar muito com galera, não. Mas dependendo do que você assiste, pronto, você já está tomado por esse contágio pecaminoso. Mas a última semelhança que eu quero traçar aqui, entre a lepra e o pecado, é o isolamento. Quando na comunidade de Israel alguém ficava leproso, tinha que se afastar do arraial, não podia ficar entre as pessoas, então ele ficava isolado.
E era uma vida muito difícil, porque aquele que era leproso e ele ficava do lado de fora, quando alguém estava vindo, caminhando, um peregrino, um viajante, estava vindo na direção dele, esse leproso tinha que gritar, para que esta pessoa mudasse a rota, saísse do caminho, não se encontrasse com ele. E sabe qual era o grito do leproso? Era: imundo, imundo, imundo. E não era imundo se referindo a quem estava vindo contra ele, era imundo no sentido de: muda a rota, eu sou imundo, não se aproxime de mim, eu sou imundo. Olha que coisa terrível. Pior do que isso é o pecado, irmãos. O pecado vai gerando isolamento na gente, o pecado vai afastando a gente da igreja, o pecado vai afastando a gente da palavra, o pecado vai afastando a gente dos grupos nas casas, o pecado vai afastando a gente daquilo que é solução divina para a nossa vida. Agora preste atenção, o homem aqui do texto que nós estamos analisando, ele resolve ir a Jesus. E preste atenção, tecnicamente, esse leproso não poderia ir até Jesus Cristo por causa do exílio forçado, que ele estava sofrendo por causa das leis. Mas esse homem aqui, ele viola as leis de segurança sanitária do ambiente e ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Ele não podia ir, mas ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Por quê que ele não poderia ir? Porque aonde um leproso tocava, ficava impuro. Se um leproso sentasse nessa cadeira aqui, ó, essa cadeira ficava impura, imunda, ninguém mais poderia se assentar nesta cadeira até que esta cadeira passasse por um ritual de limpeza, de purificação e etc, etc, etc. Se um leproso tocasse numa pessoa, esta pessoa ficava imunda e ela tinha que passar por todo o ritual cerimonialista de purificação. Pois bem, ele vem até Jesus. Ele rompe com as leis e ele vem ao encontro de Jesus, mesmo não podendo. Preste atenção aqui, gente. Nós também não podíamos ir até Jesus Cristo por causa do nosso pecado. Mas acontece que Deus deu o primeiro passo e foi Ele quem veio na nossa direção e morreu na cruz em nosso lugar, e derramou o sangue precioso dele ali, e pegou o escrito de dívidas que constava contra nós, e ele olhou para Deus e disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, é hora da gente se aproximar e transformar a vida deles. Daí, uma pergunta que nós devemos, à luz do texto, fazer: como é que nós devemos ir ao encontro de Jesus? Como é que devemos nos pôr na estrada de volta para os seus braços? Como é que nós poderemos ser recebidos na sua majestosa presença, haja visto que estamos impuros, inadequados para chegar até Ele? Ele é santo em radicalidade e nós, pecadores, em radicalidade. Ele é luz e nós somos trevas. Ele é, por definição, perfeito, e nós manchados pela imperfeição. Ele é puro, e nós somos sujos. Como é que a gente, então, pode se achegar à presença dEle? Uma vez que a gente olha para o leproso e vê que o leproso se aproximou dele. Se o leproso se aproximou dele, nós também podemos nos aproximar, mas como? E aqui nós podemos, então, aprender com o leproso. Em primeiro lugar, para você chegar até a presença majestosa de Cristo, reconheça a gravidade do seu estado. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso. Gente,
Preste atenção. É um leproso que aproximou-se de Cristo. Não há parte sã no corpo deste homem. Não há beleza nesse homem. Esse homem leproso poderia já estar num estágio avançado da lepra tal que o seu rosto já poderia estar sendo destruído pela lepra, um ser sem beleza nenhuma. Agora é interessante que aquilo que devia afastá-lo de Cristo para sempre, que é a lepra, acabou sendo o meio de aproximação dele para com Cristo. Querido, aquilo que te separa de Deus, que é o pecado, é aquilo que se torna condição sine qua non para você se aproximar dele. Aquilo que te empurra para longe de Deus, que é o pecado, é o que faz você ser absolutamente necessitado da presença dele. Então veja, esse leproso, ele reconhece que o seu estado é gravíssimo. Ele entende que aquela lepra vai levá-lo à morte. A lepra naquele tempo era uma doença incurável, sem nenhuma possibilidade de tratamento. Quando aquele leproso olha para si, ele diz assim: eu vou morrer. Ele diz: eu vou dar minha última cartada na vida. E ele aproxima-se de Cristo Jesus. Deixa eu falar algo com você. Só há uma possibilidade de você se aproximar de Jesus, é se você se reconhecer leproso, espiritualmente falando. Enquanto você olhar para você e dizer assim: não, Welton, isso é exagero, eu sou um cara bom, trabalhador, não quero mal de ninguém, ajuda as criancinhas, tem aí a campanha de Natal que está vindo, pode contar, eu vou dar uma cesta básica aí para ajudar o pessoal. Quando eu tenho grana, eu ajudo todo mundo. Eu sou um cara ético, ninguém compra meu voto. Não vendo o meu voto por um saco de cimento. Eu sou uma pessoa que não adultero. Não, sou casado com a mesma mulher já faz 20 anos. Nunca a traí. Não sou um cara dado à mentira. Eu não preciso disso. Quem pensar assim, continuará leproso e morrerá no seu pecado. Eu não estou chamando você para se comparar comigo, porque nesta comparação você pode ser melhor do que eu em muitas áreas, e aí você pode sair por cima. Mas na comparação com o pastor, eu sou melhor do que ele neste item e tal, estou bem. Não, eu estou te chamando para você se comparar com Cristo. É com aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus encarnado, aquele que é perfeito em plenitude. Aí você olha para ele e você começa a ver manchas na sua vida. E aí você começa a ver que esse pecado é algo que vai destruir você por dentro e por fora e vai te levar à morte. Aí quando você olha e percebe a gravidade do seu estado, quando você percebe que, embora sendo uma pessoa muito boa para os padrões de uma sociedade, você, por um outro lado, é alguém que está muito longe de estar dentro da medida de Deus. Aí você diz assim: eu preciso dele. Porque, querido, olha aqui, preste atenção. Só será salvo pessoas perfeitas. Você não é perfeito. Talvez você não mata ninguém, e graças a Deus, e que nunca aconteça, do ponto de vista literal, mas aqui no coração você mata com ódio, com rancor, com amargura, com desejo de vingança. Pronto, pecou. Só isso aí já é suficiente para acender um outro inferno. Já é suficiente para acender um outro inferno. Aí você olha para esse pecado seu e você diz assim: neste estado, se eu morrer, eu não sou perfeito, eu vou ao inferno. Você vai ao inferno. E você é perfeito, pastor Welton? Não. Então você também
não será salvo? Não, se eu confiar em mim mesmo, não. Se eu confiar que o que vai me dar a salvação é a minha lista, o meu checklist de feitos de santidade, eu estou perdido. Se para eu chegar à presença do Deus Santo, eu tiver que contar com uma moralidade, com uma ética perfeita, eu estou lascado. Se você contar com os seus feitos de boas obras, dizendo assim, não, eu em certa medida eu sou perfeito. Mas aí você olha e diz, mas do outro lado eu não sou perfeito. Como é que eu vou fazer para entrar no céu? Então ninguém entra no céu. Claro que não. Ninguém entra no céu baseado nos seus próprios méritos e esforços e atitudes generosas e bonitas e etc. Mas pastor, tem que ser perfeito para entrar no céu? Tem! Aí lascou tudo, está todo mundo perdido aqui. Está todo mundo perdido aqui. Exceto aquele que confiar em alguém que é perfeito e que possa pegar a perfeição dele e jogar essa perfeição sobre você, diante do Deus Pai. Então eu me aproximo de Jesus, como esse sujeito fez, reconhecendo a gravidade do meu estado, e eu digo assim, Senhor Jesus, sem Ti eu estou perdido, porque o Senhor é puro e eu impuro. O que eu peço então, é que o Senhor aplique o sacrifício que o Senhor fez na cruz em meu lugar, porque o Senhor é perfeito, e me cobrindo com a Tua perfeição, Deus Pai há de me aceitar na presença dEle. Aleluia. Então, querido, entenda o seguinte, o seu estado espiritual é gravíssimo sem Jesus Cristo. E isto tem que ser um impulso para nos levar a Ele, como foi o caso aqui do leproso. Mas ainda, como é que nós devemos nos aproximar de Jesus? Desça do palco do orgulho, está aí na tela. Aproxima-se dele o leproso, o que o leproso faz? Se ajoelha e ainda roga, suplica, pede. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 12, no outro evangelho onde é repetida essa história, diz que esse leproso colocou o rosto no chão. Ele não apenas se ajoelhou, não apenas pediu, mas ele colocou o rosto no chão. Por quê? Porque ele reconheceu que ele estava diante daquele que é a expressão exata do ser de Deus. Ele reconheceu que ele estava diante de Jesus, aquele que é a imagem visível do Deus invisível. Querido, só há esperança para nós no momento em que a gente desce do palco do orgulho e se humilha na presença de Jesus Cristo. Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o único que pode nos purificar da lepra. Diante dele a gente não pode andar de salto altos, a gente não pode olhar de cima para baixo, dele a gente se humilha, a gente se rasteja. É por isso que o profeta Jeremias disse, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações de Jeremias 3:29. Se você se achar bom, a sua bondade te conduz ao inferno. Mas se você diz, não, eu não sou, eu tenho que me prostrar diante deste, aí há esperança para a sua vida. Mas em último lugar, como é que a gente se aproxima de Jesus Cristo? Primeiro, a gente reconhece a gravidade do nosso estado. Segundo, a gente desce do palco do orgulho e se ajoelha. E em terceiro lugar, o que a gente faz? A gente se submete à vontade de Jesus. Então essa é a minha palavra para você. Submeta-se à vontade de Jesus. Qual é o pedido dele, que ele faz de joelhos? Aliás, na verdade, ele sequer faz um pedido, não é? A sua fala não é um pedido. Com a sua fala, ele não está determinando, ele não está obrigando, ele não está forçando situação alguma. Ele só faz uma insinuação. Ele olha para Jesus e diz, eu vejo que no Senhor tem aquilo que me falta.
Eu reconheço que há graça, que há bondade, que há glória, que há poder em Ti. Se quiseres, podes purificar-me. Com isso, ele também estava dizendo o seguinte: Senhor Jesus, poder para me purificar o Senhor tem. Tu és todo poderoso, mas eu não sou digno sequer de pedir a purificação. Só de eu estar diante da Tua presença, só de o Senhor ter me aceitado, me jogar aos Teus pés, ficar de joelho com a boca no pó, isso para mim já é um privilégio grandioso demais. Todavia, agora diante do Senhor, eu fiz esta aproximação porque eu reconheci a gravidade do meu pecado. Eu desci do pedestal do orgulho porque eu estou de joelhos aqui nesse pó. E agora eu tomo uma decisão diante de Ti. Eu tomo a decisão de me submeter à Tua vontade. Sobre a minha vida agora estará o se quiseres. Eu acho isso aqui espetacular. Se quiseres. Se quiseres, Jesus, se quiseres, seja feita a Tua vontade na minha vida, eu me prostro ao Teu querer. Se quiseres, podes purificar-me. Se não quiseres, não purifica-me. Mas eu estou aqui agora diante da Tua vontade. Eu agora já não tenho mais vontade própria. Eu agora estou aqui para fazer o que o Senhor quiser fazer da minha vida. Esse é o modo da gente se aproximar de Jesus Cristo. A gente não pode se aproximar de Deus, gente, dando pito para Deus, não. Obrigando a Deus, pagando geral para Deus, não. A gente chega diante dele, a gente diz: Senhor, até aqui eu estava vivendo de acordo com os meus valores. Agora, se quiseres, podes purificar a minha vida, para que a minha vida agora seja tua. Eu estou aqui, depois de ter quebrado a cara, batendo em tantas portas, então o Senhor não tem obrigação nenhuma de me receber e de me atender. Agora, se quiseres, toma a minha vida para o Senhor. Olha que coisa linda. E aí, a gente segue no texto, e o que a gente então, a partir disso, passa a se perguntar é: como Jesus recebe alguém que se aproxima dele reconhecendo a gravidade do seu pecado, que se aproxima dele descendo do pedestal do orgulho, e que se aproxima dele, antes de mais nada, dizendo: olha, eu estou aqui para me submeter à Tua vontade. Como é que Jesus lida com pessoas assim? Como é que Jesus recebe alguém que aproxima-se dele com este coração quebrantado, que se volta para ele nestes termos? E aí eu fico profundamente tocado. Como é que Jesus trata a gente assim? Gente orgulhosa vem e vai, mas gente quebrantada, olha como é que Jesus trata. Primeiro, Ele derrama a sua compaixão. Olha o que diz o versículo 41. Jesus profundamente compadecido. Essa expressão compadecido, na língua grega, em que foi escrito o Novo Testamento pela primeira vez, significa que as entranhas de Jesus foram remexidas. É interessante que para os judeus, para o povo de Israel, a sede das emoções estava no estômago. Sabe quando te dão uma notícia assim, dizendo: olha, se prepara, porque alguém vai chegar aí na sua casa com uma notícia bombástica. Você já sentiu aquele negócio, aquele frio na barriga, aquele incômodo? Irmãos, quando eu era criança, eu aprontava na escola.
E aí o meu pai dizia bem assim, em casa a gente conversa. Ô, gente, como que doía, como que tinha um negócio que dava aqui, ó. Então, os judeus, por experimentarem disto que a gente experimenta, eles acreditavam então que a sede das emoções se davam aqui, ó, nos intestinos, se davam aqui na região do estômago, na região da barriga. Então, quando diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, significa que o interior de Jesus, as entranhas de Jesus, se remexeram diante do estado lamentável daquele homem. Quando Jesus olhou para o corpo daquele homem sendo carcomido pela lepra, quando Jesus olhou para a alma daquele homem e percebeu que ali não morava Deus como Senhor, Jesus se compadece dele. Querido, olha aqui, ó. Aqui está a esperança para nós. Porque todas as vezes que nos aproximamos dele, reconhecendo a gravidade do nosso pecado, descendo do pedestal do orgulho e nos submetendo à vontade dele, ele se compadece da gente. Ele olha para a mãe que está sofrendo, ele olha para o homem que está lutando contra o pecado, ele olha para o jovem que está perdido, ele olha para a menina que foi abusada em todos os sentidos e que está se sentindo um lixo. Jesus olha para a criança abusada, Jesus olha para aquele homem que está procurando paz, e ao olhar, ele se compadece. As entranhas dele se movem na direção de transformar para sempre a vida deste homem e desta mulher. Mas ainda em segundo lugar, como é que Jesus trata estas pessoas que vão chegando? Reconhecendo a gravidade do pecado, descendo do pedestal do orgulho e se submetendo à sua vontade. Sabe como? Sendo mão para estas pessoas. Que eu fecho aí numa palavrinha, numa frasezinha, sermão, não é? Coloquei um hífen aí. Presta atenção. Jesus Cristo, ele pregou muitos sermões. De vez em quando, Jesus pregava um sermão. Mas em muitos momentos, os sermões de Jesus não eram proferidos em palavras, os sermões de Jesus eram proferidos com atitudes. Em alguns momentos ele pregou um sermão, em outros momentos ele foi mão. E muitas vezes, vai até soar como heresia o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou dizer a título de ênfase. Em muitos momentos, mais do que um sermão, nós queremos que Jesus nos estenda a mão. Então Jesus pregava sermão e ele era ser que estendia a mão. Olha o que diz o versículo 41, estendendo a mão, tocou. Quem se volta como leproso para Jesus, vai ver Jesus ser mão. Quem se volta para Jesus Cristo, reconhecendo a gravidade do pecado, descendo o pedestal do orgulho e ainda se submetendo à vontade dele, vai ver Jesus ser mão. Estendeu a mão, tocou. E preste atenção, nem todos os milagres de Jesus ele tocou. Muitos milagres ele só meramente com a palavra curava, expelia demônios, etc, etc. Mas esse caso aqui é um caso especial. Por quê? Porque esse homem, muito provavelmente, ele estava já há anos sem receber um toque. Sem receber o toque da mãe, sem receber um abraço do pai, sem receber o carinho dos filhos, sem receber um afeto de um amigo, de uma amiga. Esse sujeito era
a expressão máxima da carência. Aí Jesus chega para ele diz, se quiseres podes purificar-me. Jesus se compadece. E Jesus, antes de dizer qualquer coisa, Jesus estende a mão e toca. Toca na ferida purulenta. Toca naquela parte do corpo que está escorrendo aquela água. Mas Jesus, você vai ficar imundo, Jesus, você vai ficar impuro, a lei diz que você... Não! Não é Jesus que vai ficar impuro com a lepra do homem, é o homem que ficará puro com o toque de Jesus. Aleluia! Então, olha aqui. Isso que Jesus quer fazer com você, quer tocar você. Hoje de manhã eu estava pregando uma outra palavra aqui, um outro assunto. E eu disse que uma das coisas abomináveis aos olhos de Jesus é quando ele olha para uma cultura gospel, evangélica do nosso tempo, e percebe que esta cultura gospel tem tornado Jesus num curandeiro, num milagreiro, num macumbeiro, num gênio da lâmpada mágica que está aí só para realizar desejos. Aí a gente olha para esse texto e vê que Jesus não, Ele quer tocar na gente. Ele quer enxugar as lágrimas da gente. Ele quer ser aquele confidente diante de quem nós vamos abrir o coração e contar toda a nossa vida. Ele quer ser aquele com quem a gente vai andar de manhã, à tarde, à noite. Ele quer ser aquele Deus não preso dentro dessa estrutura, mas que sai conosco para viver o dia a dia. É esse Deus que quer tocar aquelas áreas em que estão feridas na nossa vida. Tem coisas aí dentro de você que são feridas purulentas e que você precisa desesperadamente do toque de Jesus, dizendo assim, Jesus, toca aqui, me liberta dessa mágoa, toca aqui, Jesus, me liberta desse vício pecaminoso, toca aqui, Jesus, me faça pensar com as categorias de Jesus Cristo e não com essa mentalidade mundana, toca aqui, Jesus, toca aqui dentro, aqui, ó. E aí ele estende a mão. Não é aquele toquezinho de chegou, tocou. Ele estende a mão, ele vai lá onde tem que tocar. E toca, e puxa a gente, e dá um abraço na gente, e diz, eu te fiz e te criei para que você viva comigo. Mas eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte, como é que Jesus recebe aqueles que vêm até Ele, reconhecendo a gravidade do seu estado, descendo o pedestal do orgulho e se submetendo à sua vontade? Em terceiro lugar, uma palavra vai se manifestar na nossa história, sabe qual? Graça. Ele trata com compaixão, Ele trata sendo mão, e Ele trata com graça. Olha o versículo 41 aí, irmão. Irmã, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Sabe o que vem à tona aqui? É a graça divina. Porque Jesus não estava obrigado a curar aquele sujeito, a purificá-lo, a limpá-lo. Não havia nada que estava sobre aquele leproso que fizesse com que ele fosse digno de receber o milagre, a bênção. Não havia nada naquele leproso que o tornasse merecedor da bênção de Jesus Cristo.
Mas ainda assim, Jesus diz: quero, fica limpo. Queridos, sabe o que é graça? É favor imerecido da parte de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado no nosso relacionamento com Cristo, com Deus, sabe por quê? Porque se você foi criado como eu fui criado, e eu estou falando agora só do ambiente familiar, eu não vou nem entrar no sistema econômico, só no sistema familiar. Lá em casa era o seguinte: se eu lavasse o banheiro, ajudasse minha mãe na loja, me comportasse, que era bem difícil, e fizesse assim, aí minha mãe dizia: você está merecendo, eu vou te dar esse presente. Se eu fizesse tudinho, o meu pai olhava para mim e dizia assim: você está merecendo, eu vou te dar esse presente. Quando nós transferimos esse modo de relacionamento paternal-maternal para com Deus, a gente incorre num sério risco, sabe por quê? Porque Deus não trata conosco baseado nos nossos méritos. Ele trata conosco baseado na graça dele. Porque se dependesse de alguma coisa que você fizesse de boa para ser salvo, você estaria perdido eternamente. Porque tudo que você fez foi coisas que só o referia vergonha, não é? Coisas que eu fiz que só o referi é vergonha. Mas quando a gente se volta para Ele, desarmado e dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui porque ninguém mais nesse universo inteiro pode resolver. E eu estou aqui, se quer, eu tenho direitos a te pedir. Mas se quiseres, podes purificar. Aí Jesus olha e diz: eu quero. Fica limpo. Não falta em mim vontade, pode faltar em você. Não falta em mim graça, pode faltar em você desejos. Não falta em mim bondade, pode faltar em você interesse. Não falta em mim amor, pode faltar em você a contra-correspondência. Mas em mim não. Maravilha, é um Deus que está afim. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não é um Deus que descarta, é um Deus que inclui. João 6,35, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. E aí eu encerro dizendo o seguinte: que além de tudo quanto Jesus fez por esse homem, Jesus ainda restaurou a sua dignidade social. Esse homem foi reintegrado à sociedade. Ele vivia num exílio forçado, e agora, versículo 45, depois que ele foi lá no sacerdote, se mostrou, fez os rituais da purificação e etc., versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Querido, esse é o evangelho que eu tenho para pregar para você. É o evangelho da graça. É o evangelho da graça. Você não me engana. Eu sei quem você é, tão somente porque eu sei quem eu sou. O filósofo Sêneca dizia: nada que me é humano me é estranho. Por que não me é estranho? Porque eu também sou humano. Você também não engana a Deus. Mas quando a gente se volta para Ele, reconhecendo a gravidade do nosso pecado, descendo do pedestal do orgulho e nos submetendo à vontade dEle, a gente sempre vai ouvir da boca dEle: eu quero, fica limpo. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé. Eu quero, fica limpo. Eu quero mudar a sua história. Eu quero te colocar em pé na vida. Eu quero que você ande livre, liberto de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a condenação. Agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. Baixar a bola, entender quem você é, um carente, necessitado da graça dEle. Você pode estar limpinho por fora, com perfuminho, bem vestido, cheirosinho, mas por dentro, só quem pode realizar o processo da purificação é Cristo Jesus. Só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode preparar o homem para encontrar-se com o Senhor, nosso Deus, o Pai eterno, só Jesus Cristo. Ó Deus, aqui nós estamos, Deus, conscientes de quem nós fomos e consciente de quem nós somos. E consciente de quem somos também em Cristo Jesus. Deus, nós sabemos que o pecado é a coisa mais grave na história humana, porque condena o homem ao afastamento radical do Senhor e à condenação no inferno. Pai, e por isso nós nos aproximamos de joelhos do Senhor, diante do Senhor, de joelhos diante do Senhor, para dizer, Senhor Deus, tem misericórdia, para se submeter à sua vontade, se quiseres, podes purificar-nos. Ó Deus, e o maravilhoso de olhar para as Escrituras é perceber que todo mundo que se aproxima de Jesus dessa forma, desta maneira, receberá o reflexo da compaixão de Cristo, há de vê-lo sermão para nós, há de vê-lo, meu Deus, manifestar a graça, dizendo, eu quero ficar limpo, fica puro, fica sóbrio, fica novo, fique restaurado, fique renovado. Oh Deus, aqui há pessoas, Pai, que precisam ainda desse ritual de purificação. Há pessoas que aqui ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo para valer. Oh Deus, há pessoas pela internet nos assistindo que ainda não foram até a cruz pedir perdão aos seus pecados, movidos por um arrependimento genuíno e verdadeiro. Mas Deus, a minha oração é que isso aconteça agora. Porque Deus, a Tua palavra diz que no mesmo instante, o corpo daquele homem ficou são do alto da cabeça à planta dos pés. Ele ficou purificado e limpo, louvado seja o Teu nome. E aquele que assim se voltar para o Senhor, assim há de ficar puro, limpo, renovado. Ó Pai, nós Te louvamos, Deus, por esse ajuntamento. E o que nós Te pedimos agora é o desdobramento dele, para pessoas saírem daqui livres, pessoas saírem daqui libertas, pessoas saírem daqui salvas, pessoas saírem daqui curadas, pessoas saírem daqui com a alma lavada, pessoas saírem daqui se sentindo limpas, pessoas saírem daqui se sentindo mais alvas que a neve, pessoas saírem daqui, meu Deus, dizendo, eu estou purificado e em paz com meu Deus. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, e que a graça do Teu Filho Jesus, o Teu amor a Deus Pai e a comunhão do Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um prazer ter você aqui entre nós, que você possa ter uma semana abençoada e uma vida entregue a Cristo Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe.